João, fala com a sua mãe assim que você chegar em casa. Mas professora, eu falo com a minha mãe, eu falo com o meu pai, mas eles não me ouvem. Você deve estar estranhando, né, essa historinha que eu estou contando. Essa é a história do meu aluno João. O nome aqui é fictício, mas a história é real. É um aluninho meu que me ensinou muito e eu posso até dizer que foi ele o maior responsável por hoje estar desenvolvendo um trabalho em cima da alfabetização. Eu posso dizer até mesmo que o João foi um dos responsáveis por toda essa busca que eu tive para encontrar uma forma, um meio de se alfabetizar a todos os alunos. É uma história que começa com uma grande dificuldade da minha parte em conseguir encontrar esse caminho. E sem dúvida o João me ajudou muito, sabe por quê? Porque todo começo de ano, eu, professora Lígia, todos os anos com o primeiro ano, primeira série, recebendo aqueles piquititicos super pequenos, com 5 aninhos, 6 aninhos, muitos ali com aquele olhar apreensivo, quase querendo chorar. Então é muito comum que a gente faça uma recepção bem calorosa, com muita simpatia, com muito acolhimento ali naquele momento. E eu me lembro até que foi observando um professor de primeiro ano também, que eu acabei aderindo a essa postura de você tranquilizar mesmo a criança, falando para ela que tudo que a gente ia fazer ali ia ser divertido, que a gente vai brincar, a gente vai fazer o lanche juntos. Isso na época, né? A gente fazia isso e as crianças, pelo menos da minha sala, dificilmente tinha alguém que chorava, né? Porque você faz todo aquele jogo de fantasia onde a criança acaba falando tchau papai, tchau mamãe, entrando para a sala de aula e ali tá tudo certo. E nesse ano o Joãozinho era meu aluno. E aí nós entramos, começamos as aulas, um dia, outro dia, até que um belo dia o João levanta a mão e ele me pergunta: professora, que horas que vai começar a parte divertida? E aquilo foi um tapa no meu íntimo por pensar, puxa, as minhas aulas não estão nada divertidas e realmente não estavam, porque a gente se prende muito a metodologias, a atividades que nem sempre vão de encontro com aquilo que a criança gosta, nem sempre vão de encontro com aquilo que a criança se identifica. E aí, definitivamente, começou a minha busca naquele ano. Eu lembro que eu procurei muitos livros de alfabetização. Eu digitava no Google curso de alfabetização que alfabetiza em 30 dias e eu não consegui encontrar nada. Definitivamente eu encontrava métodos e mais métodos, lia, relia e nada daquilo parecia fazer sentido. E realmente, hoje faz sentido o porquê de tudo isso. O processo de alfabetização, ele é um processo muito individual, de aluno para aluno, de filho para filho, de criança para criança. Existe uma grande variação, porque nós somos seres únicos. Não existe uma regrinha, uma formulazinha mágica que vai dizer que se você aplicar como uma receita de bolo, vai funcionar. Até porque nem mesmo a receita de bolo, a gente seguindo passo a passo, cada bolo sai de um jeito, cada bolo fica com uma textura diferente. Então, o que vai fazer a grande diferença é realmente o olhar que você dedica à criança. É você sentir como essa criança reage. Eu gosto muito de abordar a questão do alfabeto, né? É muito comum professoras de primeiro ano como eu receberem dos pais: olha, ele já sabe o alfabeto, tá? Ele já sabe todas as letras do alfabeto. Como se isso fosse algo que fosse definitivamente o primeiro passo para que a criança aprendesse a ler. E eu sinto dizer para vocês que não é. Não é, porque eu já tive alunos, inclusive muitos que eu cito aqui,
que sabem o alfabeto de cor e salteado e, no entanto, têm a maior dificuldade para aprender a ler. Você já deve ter percebido com o seu filho que às vezes ele sabe todas as letras do alfabeto, canta a musiquinha, se você aponta a letra, ele conhece que letra é aquela, no entanto, ele não sabe como funciona esse sistema que é o nosso sistema de escrita, que é a nossa linguagem, né? A língua portuguesa. Como é que funciona esse sistema? É isso que ele precisa compreender. E é por isso que eu gostaria até de dizer para vocês pais que o alfabeto ele é importante, mas ele não é algo que deva-se tomar tanta preocupação de nós pais em casa para que a criança decore aquele alfabeto e vá para a escola já sabendo todas as letras. Não, porque nem sempre ele representa o raciocínio do que representa a linguagem escrita, a linguagem da leitura mesmo, né? Então a criança precisa formular isso. E de que forma eu costumo trabalhar com o alfabeto? Tenho testado algumas ferramentas e uma delas é que você trabalhe com o alfabeto em letras bem grandes, né? Por quê? Porque a criança, ela se interessa por letras. A criança, ela se interessa por tudo, né? A gente começa a fazer alguma coisa em casa, a criança chega perto, ela quer mexer, ela quer saber o que está acontecendo. Um exemplo que para quem tem computador, celular, vocês sabem que as crianças o tempo todo elas são curiosas, elas querem mexer. E o importante para quem está aí, sentado todos os dias com o filho em casa, decorando o alfabeto, fazendo com que a criança responda essas questões relacionadas à sequência, ao nome das letras, o mais importante é que você esteja atento aos momentos de interesse da criança. Seja porque você propôs alguma atividade, seja porque dentro do cotidiano de vocês ela apresente essa curiosidade, como por exemplo, mexer no celular, mexer no computador, tudo isso pode se transformar numa situação de aprendizagem. E oferecer, é claro, por exemplo, um alfabeto como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né, em letras grandes, né, a gente pode confeccionar em casa. Eu tenho até um vídeo aqui ensinando a confeccionar, por exemplo, o alfabeto de lixa de Maria Montessori. Ele indica uma certa curiosidade da criança em mexer, em manipular com essas letrinhas. E uma das atividades que eu mais indico é que desde o momento que a criança despertar o interesse por letras, e, por exemplo, você espalhar esse alfabeto e deixar com que ela explore quais são as letras que você já conhece. Geralmente a criança, dependendo da idade, ela já conhece algumas palavrinhas e provavelmente ela vai manifestar o interesse em pegar as letras que representam essa palavra. Então vamos supor que a criança já mostra para você que ela conhece essa letrinha aqui, a letrinha E. Eu indico que vocês trabalhem com o som das letras no primeiro momento, sem enfatizar muito o nome da letra. É claro que no caso das vogais, o próprio nome da letra é o som que ela emite. Então, no caso do E, por exemplo, é claro que vocês vão trabalhar em cima da mesa, né? Para que a criança já comece a se apropriar do sentido de direção também. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro e depois passar para que a criança imite o que você está fazendo. E você vai emitir o som à medida que você passa os 2 dedinhos em cima da letra. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? E por que eu comecei também com o exemplo do João, onde ele me falou que o pai e a mãe dele não escutavam o que ele falava quando ele chegava em casa. Porque toda criança, quando nasce, enquanto ela é bebê, ela não sabe falar.
certo? Isso todo mundo concorda comigo, né? Então, o bebê, ele nasce sem saber falar. O ser humano não nasce sabendo falar. E como é que ele aprende a falar? Quem falou imitando, né? Ele vai escutar os seus pais e ele vai acabar imitando aquele som. Tanto que à medida que ele fala algumas palavrinhas erradas, é porque ele está escutando de uma forma generalizada, às vezes algum som passa batido e ele reproduz a fala de forma equivocada. Mas, a princípio, a gente não corrige, né, o bebê, ou mesmo quando o seu bebê começa a falar as primeiras palavrinhas, o ideal não é você corrigir. Filho, tá errado, não é água, é água. Isso não se faz. Não se faz pela forma negativa, digamos assim. Tem que ser de uma forma natural. Então, vamos supor que o seu filho é um bebê, está começando a falar ali por volta de 1, 2, algumas crianças até mais tarde, 3 aninhos, vai pedir um copo de água para a mamãe. Mamãe quer água. Você vai olhar para a criança e vai falar para ela: ah, meu filho, você quer água? Espera aí que a mamãe já vai pegar água para você. Eu já falei, já dei esse exemplo aqui para vocês. Essa é a melhor maneira de você mostrar para a criança como é que se pronuncia a palavra. Outra coisa interessante, como nessa questão que eu falei do meu aluno, né? Usei esse exemplo dizendo que eu incentivava muito com que ele falasse com seus pais em casa e ele falou para mim isso, né? Que os pais dele não escutavam o que ele falava. Então, uma das coisas cruciais para que a criança aprenda a falar é realmente ela escutar. E quando você falar com o seu filho, o ideal, assim que ele vai saindo da fase de bebê, que é aquela fase onde a gente fala com o bebê, né? A fala do tati bitati, que a gente fala: ai, meu bebezinho mais lindo, que coisa mais fofa da mamãe. Vamos comer sopinha? Vamos tomar uma madeirinha? Vamos tomar uma matetê? É claro que é ótimo que você fale assim com o seu filho enquanto ele for bebê. Inclusive, tem estudos que mostram que quando a mãe ou o pai costuma fazer uma voz mais carinhosa, diferenciada e fala de forma cantada com o seu bebê, essa fala costuma ter uma maior atenção do bebê. Então é ótimo, é positivo que você faça isso. Porém, existe uma fase que é a fase de bebê. E à medida que o seu filho vai crescendo e vai abandonando a fase de bebê, passando para a fase de criança, nós também temos que diferenciar esse tratamento. Deixar para trás a fala tati bitati e começar a falar as palavras da forma correta. Porque o seu filho vai falar da mesma forma como ele ouve. E se o seu filho enxerga bem, ele também está vendo a sua boca pronunciando as palavras. Então é importante que você não se sinta uma boba falando com o seu filho. Se você pegar, por exemplo, uma bola, né, que eu não tenho uma bola aqui agora, mas se você pegar uma bola e falar para ele: olha, isso aqui é uma bola, vamos jogar bola, bola, e apontar para o objeto. Eu sei que muitas vezes, quando a criança é muito pequena, a gente não fala com ela achando que de repente ela possa não entender ou não saber o que você está falando com ela. E na verdade isso é um equívoco, porque os bebês, as crianças, elas entendem o que é falado com elas. Então, procure sempre falar aumentando essa pronúncia, esse movimento, né? Porque a criança ela tá vendo e ela tá ouvindo e associando a forma como é falado. Ela vai imitar. Então, ela tanto pode começar a falar o TT, como ela já pode falar diretamente mamadeira. Não existe nada que comprove que você iniciar falando TT, porque TT talvez seja mais fácil. Não, você pode falar mamadeira e assim ela já aprender direto a falar
a pronúncia correta da palavra, né? A gente não precisa ficar fazendo essas adaptações à medida que os nossos filhos já estão crescidos, né? Lembrando que nós temos que saber separar a fase de bebê da fase criança, porque justamente esse estímulo que você possa estar dando no sentido de diminuir as palavras para que o seu filho tenha maior facilidade para pronunciar, pode justamente fazer o contrário. À medida que ele está com 5, 6 aninhos e tá ali naquela dificuldade na pronúncia, geralmente as crianças já apresentam alguma dificuldadezinha um ou outro, cada vez mais eu percebo que nós recebemos cada vez mais crianças falando, pronunciando as palavras de forma equivocada, e nós temos que fazer esse trabalho em sala de aula, que é um trabalho que se você fizer em casa com seu filho, a partir do momento que ele abandonou a fase de bebê, ele vai falar corretamente, ele vai entender as palavras corretamente. Porque se você falar assim com o seu filho, você não pronunciar direito, ele vai também falar desse jeito. É verdade. E se você falar tudo pequenininho, falando tetê, mamá, pepeta, isso aí também vai estimular o seu filho a falar dessa forma. Uma que TT e Pepeta, com 5, 6 anos também já tem que estar abandonando, né? Cortando esse cordão aí que liga as crianças a chupeta e mamadeira, né? Com 5, 6 aninhos, a gente já está realmente caminhando para a fase de criança. É bom que a gente entenda isso. Uma outra coisa que eu quero observar, da mesma forma que a criança imita, porque ela está escutando e ela está vendo e ela está pronunciando as palavras, isso também vai acontecer nesse processo de leitura e de escrita. É assim que acontece. É através da escuta, é através da imitação, é através dos sons. Ou seja, se a criança ela não encontra dentro da casa dela um espaço de diálogo, um espaço onde ela tanto escuta quanto ela é ouvida, realmente essa parte vai ficar muito prejudicada. E as mesmas dificuldades que ela apresentou em casa, na pronúncia das palavras, na falta de um momento de atenção onde o pai dedique para ela, onde ela tenha que se expressar, onde ela tenha que falar, onde ela tenha que esperar e ouvir, tudo isso terá de ser trabalhado dentro da sala de aula, porque não tem como você ensinar uma criança a escrever mamadeira se ela nem tem consciência dessa palavra, para ela é TT. Então, eu já vivenciei muito esses problemas, né? Por incrível que pareça, a realidade é essa. E muitas vezes a gente se depara com situações nas quais a gente tem que conversar com os pais, por exemplo, e começar a dar dicas de que o momento da mamadeira já passou, que essa coisa da sucção também prolongadamente, ela também pode prejudicar a fala. Então, tudo isso são trabalhos que a gente tem que conscientizar para que a gente possa trabalhar melhor em sala de aula. E é claro que junto com isso, a gente tem alunos também que já estão avançados, que já fizeram essa etapa em casa, já falam, já conseguem captar melhor. E que todo esse trabalho não seja um trabalho estruturado, sistematizado. Em casa as coisas são naturais. Então você tem que ter essa naturalidade com o seu filho também. Assim como em sala de aula, a gente também precisa ter uma certa naturalidade, principalmente em relação a essa questão da fala. Dificilmente eu vou corrigir um aluno, dificilmente eu vou chamar a atenção de um aluno porque não fala, não pronuncia as palavras corretamente, mas vou utilizar essa mesma técnica de falar, de repetir, para que a criança perceba e para que eu chame a atenção dessa criança, para que ela olhe para minha boca e ela perceba como é que se pronuncia estas palavras. Agora eu tenho que falar para você como foi que eu descobri uma forma de ensinar as crianças
rapidamente. E eu quero dar essa dica para vocês, pais. O que é que a criança mais gosta de fazer? Se você respondeu brincar, você acertou. Eu comecei a perceber, através da fala do meu aluninho João, que a brincadeira podia ser uma ótima opção. E comecei a reunir diversas brincadeiras que pudessem ajudar esses alunos, que eram por volta de 5 ou 7, né? Não me lembro na época, mas eram um grupo de alunos que eu tive a oportunidade, ao final do ano, de ficar ali umas 4 semanas com esses alunos, trabalhando individualmente com cada um. Claro que nós trabalhávamos neste grupo de 7, mas eu marquei, agendei com eles ali aquele momento onde eu ficava somente com eles. E deu super certo. Eu consegui aplicar com os alunos brincadeiras, primeiramente brincadeiras com sons, para que a criança começasse a entender como é que se escuta. Você sabe que existe também uma organização desse pensamento? Às vezes a criança ela não está habituada a ouvir e reproduzir aquilo que ela ouviu. Então eu comecei com esse trabalho e aí logo passamos para outras etapas, onde nós fizemos uma alfabetização através de jogos e as crianças gostaram muito. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu agendei todas essas semanas para trabalhar com essas crianças, peguei a autorização dos pais e estava muito ansiosa para ver se o João iria achar divertido a minha proposta de atividade de jogos e brincadeiras para alfabetizar. E sabe o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. O João não compareceu nessas aulas. Então, eu fiquei um pouco frustrada, claro, né? Porque a gente sempre quer tentar, né? Eu queria muito aplicar, porque afinal de contas ele era uma criança que estava ali me avaliando o tempo todo, porque era uma criança muito dócil, perspicaz também. Eu fiquei muito frustrada porque ele não foi nessas aulas, mas por outro lado fiquei muito feliz também, porque os coleguinhas dele que foram nas aulas, rapidamente, em poucas atividades, porque eu já via trabalhando em sala também, então ali rapidamente, em poucas brincadeiras, eles começaram a responder positivamente essas atividades, começaram a ler palavras de sílabas simples e a partir dali passaram a ler outras palavras. Outra coisa que eu quero deixar uma observação aqui é justamente essa característica de você começar com propostas simplificadas, por etapas que vai do mais fácil para o mais complexo, para o mais difícil. Vamos entender que a criança, ela está ali para desenvolver várias habilidades. E você vai ter que entender que você vai ter que facilitar alguns passos para que ela possa desenvolver habilidade por habilidade. Então, se eu estou querendo que ela desenvolva a habilidade de escutar, eu não posso propor uma atividade para ela no qual exijam outras habilidades que ela ainda não tem, como, por exemplo, ler ou reconhecer alguma sílaba. Então, a princípio, você vai trabalhar só com a escuta, só com os jogos e brincadeiras que vão estimular a escuta, porque é nessa fase que ela vai começar por ela mesma a processar os mecanismos e os recursos internos que ela tem de entender os sons e o que eles representam. A gente pode começar, inclusive, com brincadeiras que não tem nada a ver com as letras, para que ela entenda o escutar, já que isso não é uma prática na vida dela. E mesmo que seja, se já é uma prática na vida dela, com certeza ela vai passar rapidamente por essa fase, a fase da escuta. E aí, depois dessa fase, a gente começa a introduzir o trabalho com as letras, sejam elas as letras móveis, as letras de lixa ou qualquer outro tipo de letra que você tenha para propor para o seu filho. Mas sempre
utilizando, sempre procurando o centro de interesse da criança, sempre buscando algo que desperte a sua curiosidade, o que não é difícil, porque a criança é curiosa e ela é participativa, ao ponto de em casa muitas vezes a gente falar para a criança ir para lá que a gente está fazendo alguma coisa. Mas procura mudar esse conceito e chamar os seus filhos, ou de repente até atraí-los, né? Às vezes colocar uma música no computador ou algo que desperte o interesse, ou alguma brincadeira que você começa ali e a criança vem até você e aí você começa a propor esse conhecimento para ela. Aliás, aqui no canal você vai encontrar alguns vídeos que eu ensino como trabalhar com o alfabeto de lixa, porque são 3 etapas, respeitando sempre o interesse da criança, respeitando o momento que ela está, mas existem 3 etapas para a gente trabalhar o alfabeto de lixa. A primeira etapa realmente é mais livre, mais simples, onde as crianças procuram buscar as letras que elas já conhecem, de palavras que elas já sabem, como por exemplo o nome dela, ou o nome do papai, o nome da mamãe, ou então alguma palavra que ela já aprendeu, e aí com certeza espalhando o alfabeto de lixa, ela vai buscar aquela que ela já conhece. E aí você vai trabalhar a partir daí essas 3 etapas, né? Do qual a primeira é essa do som, onde você vai passar os 2 dedinhos fazendo o som das letras, né? O B, por exemplo, o nome da letra é B, mas o som da letra é B. 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 E aí você passa para a criança e a criança repete. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Tem muita brincadeira legal que eu quero compartilhar com vocês para que você comece a aplicar na sua casa e comece a ensinar o seu filho em casa.